Olá, estamos iniciando o podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Uninesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos, aqui na Vila Rosália, onde nós estamos, nesse podcast que é diferenciado porque ele visa para transmitir histórias empreendedoras, experiências empreendedoras, para você que nos acompanha, nos assiste através desses canais da internet. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Verônica Nascimento. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Marchiori? Prazer, viu? Prazer, obrigado pelo convite. Legal. A Verônica, ela é da XP Investimentos. Ela é educadora financeira, palestrante e assessora de investimentos com mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou em instituições como Santander, Itaú, Bradesco, HSBC e XP Investimentos. Hoje dedica-se a ajudar pessoas a transformarem sua relação com o dinheiro, unindo técnica e propósito para promover equilíbrio e liberdade financeira. Que bacana, Verônica. Mas, poxa vida, 30 anos, você começou com quanto? Com 5 anos de idade? Já estou quase no meio século aí já. Mas legal, essa tua trajetória no seu financeiro, é uma trajetória bastante sólida, bacana, né, Verônica? Sim, graças a Deus, assim, eu comecei no banco lá na época do Real Santander, como estagiária, e eu acabei me apaixonando. A gente brinca no mercado financeiro que a gente acaba ficando e a gente acaba se apaixonando pela área. Então, por isso que assim, eu brinco, o único banco que eu não passei foi o Safra, os outros eu já passei todos. E eu gosto muito desse segmento. E começou meio acaso, assim, como estagiária, aí despertou lá dentro. Como é que começou tudo isso? Por incrível que pareça, eu bateu uma saudade vindo aqui na faculdade, porque eu comecei minha faculdade na FIG. Que legal. Eu também sou aluno da FIG. Ex-aluno, né? Formado aqui. E eu acabei entrando passei em administração, e o primeiro emprego que eu consegui foi estagiária no Banco do Brasil. Que legal. Porque eu estava na faculdade, na época, tenho amigos da Você tinha outra atividade antes ou não? Não. Na realidade, meu pai tinha uma loja na época aqui, né? Aqui, um comércio de autopeças, que chamava Toca do Gato. Ah, lembro. Lembra? Meu pai. Lembro. Tinha coisas também de equipamento de som, essas coisas, né? Lembra? Isso mesmo. Então, meu pai tinha essa loja, e aí a gente acabou, eu fiz faculdade aqui, minhas irmãs trabalhavam com ele, e na época eu era muito nova também, minhas irmãs eram mais velhas, eu sou mais nova, e aí eu falei, já entrei na faculdade direto. E como minhas irmãs já estavam na loja do meu pai, eu falei, não, eu quero pagar minhas contas, eu quero ser responsável por tudo, aí eu entrei como estagiária no banco, foi assim que começou. Mas você tinha uma ideia de outro caminho, outro tipo de profissão ou não? Então, na realidade, a minha primeira opção aqui na FIG foi desenho industrial, e a segunda foi... A primeira foi administração e a segunda, desenho industrial. Aí eu falei, eu acho que eu não vou passar, né, de primeira, então eu vou colocar... Eu inverti as ordens, né, e eu fui muito bem, fiquei entre, acho que as 10 primeiras colocadas de administração, e eu entrei em administração, mas eu gosto muito de artes, né. Que bacana. Então, eu ainda caminho um pouco por essa área aí de artes. Já fiz curso de fotografia, agora eu estou finalizando um curso de sommelier, não quero trabalhar na área, mas eu gosto muito de vinhos, então que bacana. Já estou fazendo o curso. A gente vai falar sobre isso, porque nós somos um gosto comum aí. Exatamente. Mas bacana, então quer dizer que depois que você estagiária, você achou que esse era o seu caminho, você sentiu que a área financeira era a tua trajetória. E assim, desde a época do Banco Real Santander, eu me apaixonava muito em saber que eu estou ajudando alguém, seja com crédito, ou seja ensinando a administrar muito bem o dinheiro, e eu gostava do resultado, quando os clientes voltavam para mim e falavam, olha, eu montei uma loja, ou eu melhorei porque foi um crédito muito bem emprestado do banco, digamos assim, né, porque muito dinheiro mal empregado acaba, né, em vez de ajudar, acaba trabalhando. Então, isso começou a fazer mais sentido para mim, por isso que eu continuei na área de finanças. Bacana que você passou com praticamente todos os grandes bancos. Eles são diferentes entre si, assim, em termos de gestão, em termos de sei lá, como é conduzido em relação aos funcionários, aos aplicadores, aos investidores, como é que funciona isso? Eu costumo falar assim, todos os bancos, basicamente, eles são todos iguais. Tem um ou outro que tem mais tecnologia do que o outro, depende muito da sua necessidade. Eu gosto dos bancões mesmo, nada contra os bancos, as fintechs,
Mas para a empresa mesmo, as empresas mais parrudas, digamos assim, bancões fazem mais sentido, porque ainda tem um contato com o gerente mesmo, que bem menor do que da minha época, mas tem mais contato. Em questão de agências, de bancos, relacionamento das instituições com os funcionários é muito parecido. Agora, em relação aos clientes, o que eu falo? A diferença é o gerente, quem está sentado na outra ponta. Porque é quem vai estar te defendendo ali, está lutando pelo cliente, porque banco é tudo igual. O que muda é quem está sentado do outro lado da mesa para ajudar o cliente na ponta. Legal. Eu tive uma experiência, claro, como correntista, investidor, tal, uma experiência razoável. Mas eu advoguei para bancos um tempo, né? Banco do Brasil, foi Bradesco, bom, alguns bancos. Itaú não, tinha eu não lembro agora, mas foram alguns, Caixa Econômica Federal. Tá. E eu vivi um pouquinho esse mundo na questão do advogado terceirizado, né? E já deu para ter uma ideia de como é a condução que você falou do gerente. O gerente realmente faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Quando você tem uma sintonia bacana com ele, que ele realmente veste a camisa do banco, claro, porque banco quer lucro, claro, e é justo que seja assim, né? Uhum. Mas eu estou dizendo assim, quando também vê o lado do cliente, parece que a coisa flui melhor para todo mundo, eu acredito eu, né? Ah, com certeza. Eu falo muito que a questão do gerente com o cliente tem que ter sinergia. Porque, Sim. óbvio, né? Nem todo mundo gostou de mim, isso é natural. Às vezes o cliente, não, uma linha de crédito não era aprovada, aí parece que é o gerente que não aprovava a linha. Não, é o banco por trás, tem uma linha de crédito, mas tinha alguns clientes que falaram, não emprestou dinheiro, então é o gerente que é ruim. Mas, a partir do momento que tem uma sinergia realmente entre o cliente e o gerente, faz toda a diferença. Por isso que eu passei por todos esses bancos, eu tenho clientes que me acompanham desde a época do Banco Olha Real. que bacana. Essa fidelidade faz toda a diferença em razão do atendimento, Exatamente. né? É o atendimento que prende né, a pessoa. Eu tenho uma participação um pouquinho maior nessa questão financeira, que eu faço parte do conselho de administração de uma cooperativa de crédito. Ah, ótimo. Então, como conselheiro administrativo, também eu tenho uma boa visão, um bom entendimento desse mundo, né, financeiro. Sim. Mas legal. Mas vamos lá. Aí você, na verdade, você era funcionário, Sim. Você participava do mundo corporativo e você resolveu sair para poder, né, ser uma educadora financeira. Conta como é que foi essa transição. Eu agradeço muito o meu bom relacionamento com todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória. As minhas mudanças para os bancos foram em virtude de convites de pessoas que eu trabalhei em bancos anteriores. Agora, na XP, eu tive a oportunidade de ser convidada por um ex-gestor meu da época do Banco Real. Você vê, olha, Caramba. Faz muito tempo. E ele falou, olha, estou montando um escritório, né? Você não quer ter mais um pouco de liberdade do que ficar indo de segunda a sexta, trabalhar? E fui ouvir a proposta. Gostei muito, só que existe uma grande diferença entre você trabalhar em banco e você ir para uma corretora, né? Porque enquanto banco, os clientes vêm até você, porque eles têm uma bandeira, não que da XP não seja, mas você já tem tudo pronto lá, você aguarda o cliente, basicamente, bem basicamente falando. Só que, a partir do momento que você está numa corretora, você tem que criar muito mais confiança com o seu cliente, porque você está lidando com o dinheiro dele, da vida inteira dele, né? Então, hoje em dia, existem, além dos bancões, várias corretoras. Então, existe uma linha muito tênue, assim, para a gente conseguir entrar em alguns clientes e ofertar o que tem hoje dentro das corretoras, porque os bancos também oferecem. Aí, de novo, que entra o relacionamento e o bom atendimento. Bacana. Embora ser um pouco óbvio, o que faz uma educadora financeira? Qual é o seu papel? O meu papel como educadora financeira, exatamente, da minha trajetória toda de 30 anos. Então, o que eu verifico muito, não basta ganhar dinheiro, você tem que saber utilizar aquele dinheiro, e independente se você ganha R$1.000 por mês, 5, 10, 20, 100, 200 mil reais por mês, o que vai diferenciar a sua tratativa com o dinheiro. Então, o que eu auxilio? Eu não falo que está certo ou que está errado, porque cada caso é um caso, mas eu auxilio as pessoas a terem mais responsabilidade e direcionar
o seu recurso financeiro da melhor forma possível. Por quê? Eu dou um exemplo clássico nas minhas palestras, né, verídico, de uma mentoriada minha que, Verônica, olha, não tenho, eu quero comprar um carro, quero mudar, enfim, queria comprar muita coisa, mas não tinha dinheiro para nada. Todo mês ficava no vermelho. Vamos analisar seu extrato bancário? Vamos analisar sua fatura? No começo ela não queria me entregar, porque o lado emocional estava muito forte, ela não queria enfrentar a realidade. Aí depois fizemos as planilhas e ela gastava por ano, né, um casal, 40 mil reais de aplicativo de comida. 40 mil reais, para quem não tinha, é muito dinheiro. Para quem não, às vezes, o 40 mil reais, para quem tem muito, né, não é nada. Agora. Mas ela e o marido só? Só sem filhos. 40 mil é muito. Para qualquer pessoa, eu entendo. Muito. Então, assim, é muito. Então, para quem não sabia e achava que não tinha dinheiro para nada, gastar 40 mil e não tinha um carro, e queria dar entrada para um carro, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não estou falando que tem que ser feito ou não, eu falo, olha, faz sentido para você usar 50%, 20 mil reais em aplicativo de comida, e os outros 20 você vai começar a ter volume para comprar o carro, e foi isso que ela fez, né? Então, ou seja, não é que as pessoas muitas vezes não têm dinheiro, elas não sabem direcionar, e é isso que eu faço, auxilio da melhor forma possível o direcionamento, porque dinheiro, ele é energia, né? A energia tem que fluir, a partir do momento que você está segurando o bolso, e a emoção também, né, Marchiori? Eu falo que o extrato da conta e a fatura do cartão de crédito é o nosso espelho, né? É verdade. É o nosso espelho. Você sabe que eu tinha um amigo, ele falava assim, homem, né? Porque normalmente a mulher tem mais esse ímpeto de querer fazer compras e tal, né? Ele falou, toda vez que eu tô chateado, eu vou ao shopping. Então, né? Aí que mora o problema. Então, porque aí a pessoa parece que é uma questão de meio, assim, se presentear de uma maneira às vezes abusivo, porque é legal você se presentear, né? É bacana você reconhecer o seu esforço, a gente merece, é merecedor. Mas quando a pessoa está chateada com alguma coisa e tenta compensar comprando coisas, exatamente, esse é o perigo, né? Esse é o perigo, porque ele acaba compensando uma frustração comprando algo. Existem estudos que falam que a maioria das pessoas que tem um consumo excessivo, né, com compra, todo o excesso faz mal, né? Então, assim, são frustrações que são compensadas com compras. Chega em casa, tem sacolas e sacolas e sacolas. Eu tenho uma outra mentoriada que ela é uma médica, ganha muito bem, né? A gente está reorganizando toda a estrutura dela. Ela trabalha de segunda a segunda praticamente. Ela fez uma compra há um ano, acho que são um ou dois vestidos, salvo engano, de 40 mil reais. Sabe onde está a roupa dela? Dentro da sacola. Nem tirou da sacola? Não tirou. Por quê? Porque ela trabalha de segunda a sexta. Ela não tem tempo nem de usar as roupas essas roupas tão caras que ela compra. Então, é muito delicado eu também entrar na vida financeira das pessoas, que na realidade estou entrando no lado emocional das pessoas, na vida, no comportamento das pessoas. Então, em alguns momentos, eu, em parceria com uma psicóloga que trabalha comigo, ou a psicóloga ou psicoterapeuta do meu mentoriado, para a gente conversar, e olha, eu acho que está precisando de um ajuste aqui. Não só do educador, do psicólogo mesmo, né? Uma terapia. Uma terapia, porque eu vou até um determinado momento, daqui para frente, eu preciso de um outro profissional para ajudar essa pessoa. Eu não posso entrar nesse âmbito comportamental, quando eu percebo realmente que tem algo a mais ali, que fala, olha, daqui eu preciso trabalhar junto com o terapeuta, para te ajudar ainda mais. Que é uma resistência natural, né? A pessoa não vai admitir isso, né? Vai. Ou não admite com tanta facilidade assim, admite, né? E é engraçado, desculpa te cortar um pouquinho, tem algumas pessoas que têm receio de chegar até mim, porque pensa assim, o que a Verônica vai achar se o julgamento. Qual o julgamento? Exatamente. O que a Verônica vai achar se eu pedir um auxílio para ela? Vai achar que eu estou com problemas financeiros. Mas não tem julgamento, não existe certo e errado, existe o que tem que ser feito. Eu falo muito em adultar, né, Marchiori? Adultar. O que é o adultar? A gente enfrentar a nossa realidade. Sim. Né? E olhar para as finanças é enfrentar a nossa realidade.
É aquela questão de saber lidar com as frustrações, né? Exatamente. E a gente tem uma dificuldade, normalmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande com isso, né? Muita. E aí complica, né? Aí cartão de crédito sofre pra caramba. Me diz uma coisa, assim, já dando umas dicas para quem está assistindo a gente, como é que eu identifico isso, né? Porque às vezes a coisa é tão assim, já está tão faz parte da minha vida Uhum. que se você perguntar quanto eu gasto com comida, Aplicativo de comida. aplicativo de comida, eu sinceramente não vou saber te falar. Talvez eu tenha que me socorrer lá. Olha aí, ó. Mas como é que eu faço isso para me organizar melhor? Então, algumas dicas básicas, né? Primeiro, olhar para o extrato da conta corrente, principalmente para o cartão de crédito, né? Isso são dicas imprescindíveis, e eu faço isso com as minhas mentoradas. Hoje, eu gosto muito de papel, né? Hoje em dia não tá tão assim, mas eu falo, olha, imprime o extrato da conta corrente, imprime a fatura do cartão de crédito, compra caneta marca-texto de várias cores e vai pintando, com aplicativo de comida, amarelo, com restaurante de outra cor, que você vai visualizar a bate-pronto aonde está indo seu dinheiro, né? Eu acho que isso é o principal, porque a velha semântica, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho, né? Então, mais importante do que quanto você ganha é quanto você gasta. Porque geralmente, quanto você gasta com aplicativo de comida? Eu acho que quando a pessoa me fala, eu acho que pode colocar uns 20, 30% a mais do que a pessoa está falando para mim, do que ela está gastando. Então, quais são as dicas? Basicamente, são 3 informações básicas que a gente precisa saber. Quais são as nossas despesas fixas? Faça chuva, faça sol, qual que é o valor que eu preciso ter todo mês para pagar minhas despesas principais? Não estou falando de restaurante, enfim, as fixas importantes. Segundo, despesas variáveis, que aí entra aplicativo de comida, restaurante, roupa, sapato, nos despesas variáveis, né? Compras em geral. E um muito importante que ninguém pensa nisso é o eu futuro, que é o futuro, né? Então, nas minhas mentorias são basicamente essas 3 informações. E eu falo, tá, para quanto você está gastando para o seu eu futuro? Você gasta 40, vamos voltar no exemplo, né, que estava falando, 40 mil ano de iFood, e o seu eu futuro? Não tem nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos pagarmos primeiro. Quem mora de aluguel ou quem mora em apartamento paga condomínio, certo? Ou paga o aluguel. Se o aluguel aumentar R$1.000 ou se o condomínio aumentar R$1.000, faça chuva, faça sol, a gente vai ter que pagar esse extra, correto? Verdade. Né? Ou você muda de apartamento para um que caiba no seu bolso, ou você vai ter que ter uma renda para complementar. Mas a gente não acaba se virando para pagar? A gente se vira para pagar essas contas extras, certo? E por que a gente não pode nos pagarmos primeiro? Faz sentido. Entendeu? Você não é muito partidário de cartão de crédito, não, né? Não. É que eu já assisti uma palestra dela. Você sabe que, assim, eu uso cartão de crédito, mas esses aplicativos de comida, às vezes eu peço supermercado também, delivery, tudo eu pago no Pix. Essas coisas eu não pago com cartão de crédito. Eu acho que é uma coisa mais... Por exemplo, eu me nego a parcelar comida, né? Você vai no supermercado, quer parcelar? Mas eu vou comer esse mês, né? Mês que vem também. Então, né? Pois é. Então, tem certas coisas, você parcelar um bem de consumo, ou sei lá, até uma roupa, ainda tem sua coerência, né? Porque é uma coisa que você vai usar mais tempo. Mas comida, você compra todo mês, Exatamente. né? Então, é um contrassenso, né? E acumulativo, né? Sim, Esse que é o problema, porque sim. mês que vem vai comer de novo e vai gastar de novo, aí você fica o famoso barrigando, né? Você fica barrigando. Usar o cartão de crédito, nas minhas mentorias não tem uma linha falando assim, cartão de crédito. Não. Não, eu quero saber o que tem dentro do cartão de crédito, né? Então, porque aí que mora o perigo também, saber o que tem dentro do cartão de crédito, a gente tem que ter essa consciência, mas meus gastos fixos são X% e o cartão de crédito é 60% da minha renda. Tá, e o que tem dentro do cartão de crédito? Cartão de crédito é bom? Sim, desde que você saiba usar.
né? Então, o cartão de crédito, você está adiantando um crédito, certo? Sim. Então, você tem que ter certeza, você que tem que ter a opção de, eu tenho dinheiro à vista, porém, eu acredito que seja mais vantajoso pagar parcelado ou com cartão de crédito, porque eu uso milhas, tem que tomar cuidado com as milhas também, Sim. né? Tem que ser muito bem usado. E não é só o cartão de crédito que dá milha, tem outras formas de milhas. Então, as pessoas não pensam dessa forma, né? Então, elas esquecem que parcelar algo por 24 meses, por exemplo, é uma dívida que aquela pessoa vai ter por 24 meses, né? É bom, mas tem que saber usar. É verdade. Eu sempre pergunto se tem desconto à vista. Exatamente. Para mim, é a pergunta básica quando eu vou usar o cartão. Fala só, se eu pagar à vista, vai ter algum desconto? Vai ter algum tipo de favorecimento? Não, não tem. Aí eu penso no cartão ou no Isso, parcelamento no cartão, de acordo isso. com o que ele me falar. Porque você já tem o recurso para pagar à vista, Sim, correto? sim. Então, eu falar, não tem? Então, ok. Então, eu vou parcelar e eu faço dinheiro com o que eu já tenho, por exemplo. Dependendo da compra, com a taxa de juros tão alta que a gente está Sim. hoje, então, às E vezes. tende a piorar, né? A Então, tendência não está legal, né? não, tá, não tá. A É, tendência da taxa de juros, o mercado está bem complicado, né? sim. Dependendo do que for, às vezes vale a pena você parcelar algo, já que você tem o recurso financeiro, e deixar o seu dinheiro rendendo no banco a 15% ao ano. É, acaba compensando. Mas, às vezes, o desconto que eles dão não é tão atrativo assim, porque além da questão do juro, também a taxa que eles pagam para a operadora, né? Ah, tem. Então, assim, precisa ver realmente até onde compensa ou não você pagar à vista, né? Exatamente, tem que entender o que vale a pena, né? Mas a decisão do parcelamento sempre tem que ser nossa. Eu sei que nós, brasileiros, o Brasil vive eternamente uma questão econômica bem complicada, que nem todo mundo tem dinheiro para pagar à vista, Sim, né? Mas até aquelas pessoas que precisam se organizar financeiramente e parcelar, como o nome mesmo diz, né? A gente tem que planejar, porque senão vira uma bola de neve. Aí a pessoa não consegue pagar. com certeza. Vou dar um recadinho pessoal. Claro. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora sua inscrição na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição, com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades, networkings e estágio, porque a FIG Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 3544 0333. Verônica, assim, você já deu nas entrelinhas que você falou até agora algumas ciladas, digamos Sim. assim, algumas coisas que a gente pode cair enquanto correntista ou investidor. Dá mais alguma dica para a gente? Olha, agora eu vou falar de investimentos, que é muito importante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aonde a gente investe, né? O cliente não precisa saber, não entender tanto assim de investimentos, porém, ele tem que entender se aquela carteira de investimentos faz sentido para a vida dele. Não é porque o gerente ou o assessor de investimentos ou o consultor falou que tem que colocar no ativo A, B ou C. Se você não entende, você pode cair numa cilada, né? Então, assim, eu já recebi clientes de outros colegas que a carteira não foi bem feita, né? E eu falei, olha, e eu fui muito sincera com a pessoa. A gente vai ter que desmontar toda essa carteira porque a carteira está terrível, né? Então, a gente tem que ter consciência do porquê daqueles tipos de investimento, porque assim, em vez de você ganhar dinheiro, você acaba perdendo dinheiro, Sim. né? Mas o mínimo perguntar, olha, o que é isso que você está colocando na minha carteira? Tem liquidez? Não tem liquidez? Então a gente tem que saber. Me diz uma coisa, assim, que a gente poderia ficar horas falando Uhum. sobre tudo, porque, como disse, já assisti a sua palestra, é bacana, mas é um aperitivo. Na É um verdade, é aperitivo. só uma introdução em tudo que você pode fazer para as pessoas. Como é que funciona a sua consultoria? Você, além das palestras que você dá até para conscientizar, o que mais você faz? Eu tenho, enquanto assessora de investimentos, eu auxilio enquanto aos investimentos, quando a pessoa já tem um patrimônio, né? E eu auxilio enquanto, olha, quanto você quer ter daqui a X tempos para se aposentar? Qual que é a trajetória que você precisa fazer? Quanto de rentabilidade anual? Qual que é a estratégia que a gente vai fazer enquanto os seus investimentos? Na outra ponta, eu tenho a questão da educação financeira.
Eu tenho 3 mentorias. Eu tenho uma mentoria que é uma conversa quando a pessoa já sabe o que vai fazer, só precisa de um ajuste. Eu tenho uma mentoria de 1 mês e tenho uma mentoria de 3 meses, que literalmente é pegar na mão, tanto de 1 mês também, né? De 1 a 3 meses, pegar na mão, entender, ter um pouco da questão comportamental. Às vezes eu sou um pouco psicóloga também, né? Para a gente poder entender aonde os ajustes deverão ser feitos na vida financeira da pessoa. Aí a gente estipula metas realistas para que aquela pessoa consiga atingir. Eu brinco que eu sou como as rodinhas da bicicleta. Uma hora eu vou ter que soltar as rodinhas da A bicicleta pessoa ir para a sozinha. pessoa ir sozinha. Então, esse ajuste financeiro, porque é liberdade, a gente tem que ter escolhas corretas, né? Então, a escolha de que esse final de semana eu vou viajar com a minha família, porque eu tenho o suporte financeiro que permita que eu vá fazer essa viagem, e sem ficar indo viajar e voltar todo endividado. Como é que eu sei, ou como é que você identifica alguém que precisa dos seus serviços, né? Por exemplo, eu sou, meu rendimento é X, o rendimento é muito alto, como é que eu sei que eu preciso de você? Então, na realidade, quando a pessoa entende que precisa de mim, é que, dependendo da idade que ela está, ela não tem recursos guardados, não tem mínimo de 6 meses de reserva financeira. Por quê? Qual que é o mínimo de reserva financeira? 6 vezes o seu custo fixo, no mínimo. Quando eu converso com alguém, seja que ganhar muito e pouco é muito relativo, né? Mas que aquela pessoa não tem uma reserva financeira e vive muito de aparências, né? Que a gente brinca, eu falo muito que as pessoas precisam de chá revelação de classe social, né? Essa pessoa precisa de ajuda, porque tem um carro do ano na garagem, tem um celular de última geração, só que não tem nenhuma reserva financeira. Entendi. Precisa de ajuda. Tem um slogan que é de uma das entidades que eu faço parte, né, que diz o seguinte: ninguém é tão grande que não precise e ninguém é tão pequeno que não possa. Exatamente. É mais dessa linha? É dessa linha, exatamente. Por isso que eu falo, o pouco ou muito é muito relativo. Eu tenho desde uma doméstica que tem casa de aluguel, como eu tenho empresários e médicos que ganham muito bem e estão fazendo patrimônio agora. Entendi. Porque o brasileiro, via de regra, ele é meio mal educado financeiro, ou deseducado financeiramente, né? Exatamente, Que é uma deseducado. cultura, por exemplo, brinca de mal educado, é deseducado. O europeu já tem uma vivência diferente, o americano e Sim. tal. Nós vamos que vamos, né? A gente vai tocando a vida do jeito que dá, né? E não é assim, Deixa a né? vida me levar. Muitos falam, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu posso morrer amanhã, eu vou gastar tudo hoje, tá? E se você não morrer amanhã? Pois é. E tem a questão, assim, da blindagem de patrimônio também, né? Porque às vezes a gente constrói um patrimônio, não se prepara e, por via das dúvidas, se algo acontecer, você vai usar todo o seu patrimônio e, de repente, você olha para trás, você não tem mais nada. E aí já é tarde, né? Aí já é tarde. Porque para você compor um patrimônio é muito difícil. Sim. Recompor o patrimônio é bem mais difícil, porque aí você já tem uma certa idade, já tem uma certa Sim. dificuldade a mais, né? Só fazendo só dando um exemplo, eu conheço 3 pessoas que ganharam na Mega Sena, né? E uma das pessoas ganhou mais de 50 milhões de reais. Resumo da história, perdeu tudo. Puxa vida, né? Isso é muito triste, comum, viu? mas é triste isso, É né? triste, Porque, é triste. assim, a pessoa resolvi minha vida, né? Mas até a página 2, Até a né? página 2. Porque a Tá coisa vendo não é bem como assim. o ganhar muito ou ganhar pouco é muito relativo? Porque às vezes as pessoas acham que o dinheiro não acaba. Como dizia minha mãe, dinheiro não leva desaforo para casa. Sim. Né? Eu, assim, dentre algumas atividades, eu sou palestrante espírita, né? E eu, falando um pouco sobre aquela parábola do filho pródigo, né? Aquele que pegou o dinheiro e foi para o mundo, só torrando, uma hora o dinheiro acaba, Claro. né? E é assim que funciona, né? O dinheiro, se você não repõe, se você não recompõe o seu patrimônio, não trabalha para ele se fortalecer, você só acaba... Você está sangrando, né? Fala assim, você está sangrando, porque acha que, não, eu tenho muito dinheiro, não vai acabar. Acaba. Verônica, fala um pouquinho dos seus contatos, como é que as pessoas te encontram, né? Esses eventos que você faz, que aí a gente fala um pouquinho dos vinhos também, né?
plus que você dá na questão das experiências com vinho? Fala um pouco desses Eu eventos. falo sim, vou falar um pouquinho aqui. Na realidade, eu sou apaixonada por vinhos, eu estou Sim. fazendo agora o curso de sommelier pela Associação Brasileira de Sommelier. Então, eu acabei... A minha página hoje na internet se chama Wine Economy, que é vinhos e economia. Legal. Né? E eu acabei abrindo essa página despretensiosamente porque eu gosto dos dois assuntos. Você fala, olha, eu estou ajudando as pessoas enquanto finanças, né? E dou dicas de vinho, porque por isso que os meus eventos têm vinhos ali, porque é um assunto chato. Sim. Né? Então, eu introduzo o vinho para a gente ter uma conversa mais leve, não ser aquela coisa chata de todo mundo sentado, só ouvindo, enfim, porque eu sei que meu assunto é mais delicado. E geralmente as pessoas me procuram não no dia do evento, as pessoas me procuram depois do evento, que tem algumas pessoas que têm até vergonha de falar comigo no dia do evento. Então, esses eventos que eu faço, eu uno literalmente duas coisas que eu sou apaixonada, vinhos e finanças. Financeira. Isso. E aí, como é que eu te encontro? Minha página no Instagram, Wine Economy, e também tem meu contato, 981685154, quem quiser também pode... De novo, senão as pessoas não dando... Foi rápido, né? 981685154. E aí, qual a sua disponibilização do seu portfólio? Você, palestras, mentorias, o que você... Além de assessora de investimento enquanto investimentos, eu também faço as palestras que eu uno vinhos e finanças, eu também auxilio em relação a isso. Faço palestras em empresas também, para os funcionários, já palestrei para algumas empresas aqui de Guarulhos, faço isso em São Paulo também, porque a gente tem que ter essa consciência que funcionário que tem problemas financeiros, a probabilidade é que ele te dê problema. Né? Então, assim, a gente tem essa consciência interna também, que faz toda a diferença, e para as empresas, para os empresários também, a questão de assessoria enquanto investimento para alocar da melhor forma possível. Hoje em dia, você falou de funcionário, tem até a cooperativa que eu faço parte, eles estão até identificando e se preocupando com essa questão desses joguinhos pelo celular. Sim. E muitas empresas estão com essa preocupação, porque, poxa, ela não quer que o funcionário dela torre todo o dinheiro nesses jogos, né? Que é uma coisa que vai trazer problema para a empresa uma hora ou outra, né? Você também já teve situações ou mentorias com relação a isso, se a empresa precisar de um trabalho como esse? Sim, tenho, exatamente. Na realidade, as empresas que me procuraram foi exatamente porque, olha, tem muitos funcionários que estão, inclusive durante o horário de turno, jogando, né, nos caça-níqueis, enfim, e eu tenho algo muito importante para falar, porque a partir do momento que o seu funcionário está ali, em vez de estar trabalhando, ele está usando o celular para tentar ganhar, aí ele ganha a primeira, ganha a segunda, aí depois ele começa a perder, ele começa a ficar extremamente ansioso, e a produtividade dele, consequentemente, vai cair. Quando ele não começar a ter problemas, né? Recentemente teve e não é só funcionários que têm uma renda menor, não, tá? Tem funcionários que têm uma renda alta, e de tanto que jogam, que eles acabam jogando, eles pedem até recursos financeiros, pedem não, né? Para agiota. Aí a gente tá vendo como o problema é maior, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, e eu auxilio em relação a isso. Eu acho que é uma mentoria ou sei lá, um serviço muito importante nos dias atuais, porque normalmente as pessoas que estão viciadas ou que estão fazendo isso, elas se escondem, né? Elas não são, só vê quando o problema já está instalado, ou seja, está com uma dívida alta no banco, está vendendo casa, está vendendo casa, tudo para poder. Então, eu acho que isso poderia, na minha opinião, ser feito de maneira preventiva nas empresas, não quando identificar um problema, porque certamente uma empresa de médio porte tem isso dentro do com negócio. certeza, tem todos os âmbitos agora. Então, prevenir. Talvez uma pequena, talvez não sei. Mas de médio porte, com certeza tem no volume maior de funcionários, né? Com certeza. Então, prevenir é muito importante, porque a gente precisa ter uma saúde dos funcionários para que a gente tenha um rendimento propício e para o que aquele funcionário foi pago para produzir.
A partir do momento que ele está tendo problemas financeiros, ele vai começar até ficar mais ansioso ainda, com medo de perder dinheiro, de perder o emprego, que não vai ter dinheiro para pagar, enfim, alguém que ele pediu dinheiro emprestado. Então, é um ciclo. Então, a gente tem que se prevenir, conversar muito com as pessoas, né, com os empresários, com os funcionários, para que isso não ocorra, porque eu já participei de algumas, já dei algumas palestras, já ministrei palestras, que os empresários tiveram que desligar os funcionários, porque a produtividade caiu muito. Bom, fica a dica, né? Claro que você, empresário, que precise de uma consultoria na educação financeira que a Verônica pode dar, mas também pense na sua empresa, nos seus funcionários. Às vezes é um plus que você acaba dando para as pessoas, que isso vai totalmente favorecer a própria empresa, né? Ter funcionários que estejam mais equilibrados, mais tranquilos em relação à saúde financeira deles. E poderia também, na questão, como eu sempre defendi a tese de que a educação financeira deve fazer parte do currículo normal do ensino, sim, né? Deveria. Desde criança. Desde criança. No Japão é assim, né? As crianças... desde cedo, né? Então, assim, meu filho, lógico, né? Meu filho já aprende isso desde cedo, né? Então, eu explico muito para ele. Meu filho hoje tem 12 anos, ele não tem celular. Então, assim, enquanto eu conseguir segurando, né, ele não ter celular, eu tenho, mas vai chegar uma hora que eu vou precisar dar um celular para ele. E eu já estou trabalhando com ele. Olha, você quer um celular? Seu aniversário é em tal data. Vamos fazer o seguinte: eu dou metade para você e você paga a outra metade, tá bom? Tá bom. Então, eu vou vender alguma coisa, vou fazer alguma coisa para começar a guardar dinheiro, porque ele tem que saber o valor do dinheiro, não o dinheiro por si só, mas ele tem que entender desde pequeno o valor do dinheiro. Poxa vida, ajudaria tanto ter isso no currículo, né? De formação regular das pessoas, porque é como seu filho, ele vai sendo criado nessa cultura. E isso é bom para o país como um todo, poxa vida, né? As pessoas mais equilibradas financeiramente, que saibam realmente gastar. Gastar precisa, a economia precisa girar, né? Por tudo isso. Mas saber gastar para não se prejudicar. Eu falo, nem 8, nem 80, né? A gente não pode, né? Tem que ter um equilíbrio. Não adianta também a pessoa só guardar, e na hora que ela for precisar, acontece alguma coisa, você pode ter certeza que alguém vai gastar aquele dinheiro que você guardou por muitos anos e não aproveitou. Então tem que ter um equilíbrio, tem que aproveitar o hoje e ter um futuro tranquilo. Bacana. Como é que surgiu a paixão por vinhos? Então, minha mãe é falecida, né? Minha mãe gostava de vinhos, ela era costureira e todo dia ela comprava do lado da loja dela, tinha um vinho que na época chamava Guedes. Eu lembro dele. Lembra do Guedes? Então, ela comprava, vou comprar meu vinho doce, eu tomava naquela época. Aí eu fui... Enjoativo, né? Enjoativo, mas minha mãe adorava. Então, assim, eu tomava um pouquinho com ela no final do dia. E o meu ambiente corporativo, ele também acabou me levando para esse mundo dos vinhos. Né? Então, todo lugar que eu ia numa confraternização de algum banco, tinha ali um vinho. Então, eu acho que, nada contra a cerveja, não gosto de cerveja, mas eu acho que o vinho, ele é mais convidativo para todo mundo sentar na mesa, conversar mais tranquilamente. Então, eu acabei sendo introduzida no mundo dos vinhos. E eu viajo muito, eu gosto muito de algumas vinícolas, né? Eu gosto de vinícola, eu viajo para conhecer vinícolas. Meu filho vai comigo. Eu até brinco, você não vai da próxima vez. Ele, mãe, eu não tomo vinho, mas eu gosto muito de comer as comidas lá dos restaurantes, então geralmente eu quero ir. Muito boas, né? São muito boas. Então, eu me apaixonei por isso, porque vinho é história, e tem um pouco, por isso que a minha página se chama Wine Economy, porque assim como o nosso recurso financeiro, quanto mais tempo a gente deixa ali, como o vinho, né? O vinho, não são todos, né? Mas assim, o vinho, quanto mais tempo você deixa ele, né, vinho de guarda, melhor ele fica. Sim. E os investimentos. Se bem guardado, se bem posicionado. Exatamente. Ele, para não virar um vinagre depois, né? Então, assim, é a mesma coisa, né? Então, tanto finanças como vinho, eles melhoram com o tempo, desde que você faça tudo bem feito, tanto guardando o vinho sendo bem guardado e você sabendo o que você faz com seus investimentos. Bacana. E o aumento de consumo de vinho no Brasil cresceu nos últimos tempos, inclusive no meio das mulheres, né? Exatamente. É muito interessante isso. Cresceu. Sabe que o Brasil está na rota agora de algumas vinícolas
devido a esse aumento de consumo de vinho. Tem alguns países que o consumo de vinho caiu, a nova geração está consumindo menos álcool. Em compensação, os brasileiros estão consumindo mais. Então, tem muitas vinícolas que estão vindo para o Brasil, né, trazendo seus vinhos para cá, porque o consumo interno do país aumentou também. Que bacana. Verônica, a gente está chegando no final do... Que pena. Tá gostoso o bate-papo, né? Pode ficar tempos aqui. Sim. Mas deixa uma mensagem final, né? Como consultora, como educadora financeira, porque às vezes as pessoas não se identificam que estão precisando de você, né? Esse é o grande problema, né? A gente não identifica... A gente acha que não precisa. Exatamente. Deixa a mensagem final. Minha mensagem final aqui é que nós, como um todo, temos que nos preocupar com a nossa velhice, temos que viver muito bem agora e viver muito bem a nossa velhice. Se você ainda não se planejou para como você vai estar daqui a 1, 2, 3, 10, 20 anos, você está precisando da minha ajuda, né? Então, eu te ajudo a construir esse legado para você aproveitar hoje também e aproveitar no futuro, porque vai chegar uma hora que a gente vai querer parar de trabalhar e já só aproveitar a vida, né? Isso aí. Não é? Verônica, muito grato Obrigada pela sua entrevista, foi muito bacana estar com você aqui. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Legal. E é isso aí, mais uma vez atingimos nosso objetivo de contar um pouquinho da história empreendedora da Verônica, mas também experiências e muito importantes para todos nós, né? Assim, essas orientações, essas dicas que ela deu, que é só um aperitivo do que ela pode fazer por você, né? Que precisa, né? Dessa orientação. Obrigado por sua audiência e até uma oportunidade. Até mais. Tchau.